Olá, ouvintes do Ancora Invest. Bem-vindos a mais um episódio. Primeiramente, gostaria de desejar um feliz ano novo para todos e dizer que nós voltamos às atividades aqui nas gravações. Iremos dar continuidade ao projeto e realizar mais os bate-papos, trazendo informações para vocês e falando um pouquinho sobre investimentos e sobre conteúdos relacionados. Primeiramente, gostaria de dizer a vocês que o ano de 2023 foi um ano um pouco melhor do que os anos anteriores, que foram anos difíceis, né? Que foi o 2020, 2021 e 2022. Em 2023 a gente teve uma alta no Ibovespa de 22,28%, né? Sempre eu gosto de lembrar que o Ibovespa é um benchmark e a sua carteira ou os investimentos no geral não estão necessariamente relacionados a ele, mas ele é um termômetro de mercado, né? E nós podemos ver que no geral ele acabou mostrando esse indicativo positivo, né? E não só ele, né? Mas como em agosto nós tivemos a primeira queda de juros, né? Em agosto de 2023, nós saímos de 13,75, tivemos uma queda de meio percentual ali. E depois teve uma continuidade dessa queda de juros, né? E nós chegamos em dezembro com juros de 11,75, né? E isso significa o quê, né? O que é que isso traz, né? Isso traz que todo o mercado de crédito ele é influenciado pela taxa de juros definida pelo Banco Central, né? A taxa Selic, né? A taxa base de juros. Então, essa taxa base, ela permite com que esse mercado de crédito seja todo configurado com essas taxas, os spreads bancários em cima dos juros. Então, assim, uma queda nessa taxa vai dar uma desafogada nas dívidas das empresas, vai dar uma desafogada no mercado de crédito para a pessoa física, que consequentemente afeta as empresas, né? Então, todo o contexto de empresas de mercado de capitais abertas, ele está envolvido no mercado empresarial que está envolvido na economia geral do país, né? Então, somos influenciados, né? Somos não. É influenciado esse mercado por toda essa taxa de juros influencia totalmente esse mercado, certo? E isso foi mais um efeito positivo, né? O outro ponto positivo também foi que o mercado internacional, né? Especificamente falando ali de Estados Unidos, ele estava com uma certa incerteza se ia ou não acontecer uma recessão americana, né? Muitas pessoas, investidores estrangeiros, né, que trazem fluxo para a nossa bolsa também e para o nosso país, eles estavam indecisos se ia ou não acontecer uma recessão americana por causa do aumento de juros nos Estados Unidos e gerou uma certa tensão, porém, com o passar do tempo, esses juros ele se manteve num patamar específico, ele não subiu mais. Então, o que aconteceu foi que aquela expectativa de talvez ter uma recessão, ela foi um pouco quebrada. Então, esperava-se que seria, como o pessoal chamava de um pouso suave, né? A economia ia dar um pouso suave e não ia ter uma recessão americana. Isso fez com que não acontecesse uma grande fuga de capital para lá, né? Nesse período de 2023, fazendo com que houve sim um fluxo interessante para a nossa bolsa brasileira, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para dizer que simplesmente ocorreu queda de juros e, consequentemente, a bolsa brasileira subiu e a economia melhorou no geral. Isso influenciou a bolsa. Que influenciou as empresas, né? Quando eu quis dizer a bolsa. As empresas da bolsa. E por que não dá para fazer essa correlação direta, né? Entre queda de juros e melhora da bolsa? Porque existem outros fatores, né? Que justamente quem vai definir o aumento dos preços das precificações das ações das empresas, né, vai ser a entrada de capital, volume, né, nesses papéis, nessas ações. Então, para isso é preciso que os investidores realmente estejam empolgados e animados, que vale a pena colocar o seu capital ali e fazer com que esses preços acabam tendo esse ajuste, né? Então, e a maior parte desse capital, né, acaba sendo um fluxo estrangeiro, né? Até por questões de capacidade monetária. Os investidores estrangeiros, no geral, né, eles são mais capitalizados do que os investidores brasileiros. Então, eles com certeza vão trazer um impacto maior de fluxo aqui para o Brasil, né? Então, isso significa que a perspectiva deles, né, vai influenciar muito na nossa perspectiva interna. Então, se eles estavam acreditando que dava para colocar o capital num país emergente naquele momento e não ia ser preciso fazer uma fuga ali para um lugar mais seguro, que é no caso dos Estados Unidos, porque os juros americanos iam subir, né? Então, porque eles estão sempre calculando, né? Então, eles estão pensando assim, putz, se eu colocar o dinheiro no Brasil e do nada o real começar a desvalorizar muito pro dólar, então eu preciso, não vai valer tanta pena assim. Então, ele fica nesse jogo, né? De xadrez para definir aonde que vão colocar o dinheiro, né? Então, isso influencia muito aqui no Brasil. Então, não dá pra gente dizer simplesmente, os juros brasileiros caiu, isso significa que a bolsa vai subir. É uma correlação um pouco simples, porque imagina se fosse tão óbvio assim, né? A gente compraria
opções ou estaremos alavancados no mercado futuro se nós tivermos essa certeza de 100%, né? E, na verdade, a maioria das pessoas não estava fazendo esse tipo de movimentação, porque existia o risco disso não se materializar, né? E você acabar perdendo seu capital. Então, é importante você também não querer acertar o time, sabe? Porque essas possíveis obviedades, né? Você dizer assim, os juros vai cair, a bolsa vai subir, ou tal coisa vai acontecer e automaticamente outra coisa vai acontecer, é preciso tomar cuidado com isso, porque você não pode se arriscar num momento desse para você ter um ganho. Se der certo eu vou ganhar muito, mas se der errado você vai perder muito, então não vai valer tanto a pena assim, entende? Então é preciso ter calma e paciência. E foi realmente um momento bacana, né, 2023 em relação aos anos anteriores, né? Mas é preciso também ter calma e entender que as situações são complexas, né? Então, o que eu acho que seja mais importante de você tomar como lição nesse momento do ano passado, né? É você entender a importância de estar sempre posicionado, né? Eu não sei dizer para você quando que aquele fluxo de capital investido naquelas empresas que geram retornos sobre seus investimentos muito bacana vai se materializar no aumento do preço das suas ações. Não sei dizer para você quando, mas você dizer que pelo fato dessa empresa estar gerando um lucro interessante, está gerando um capital, um ganho de capital muito bacana, com certeza isso vai se refletir no preço de suas ações ao passar dos anos, certo? Então eu vou estar sempre posicionado nessa empresa e deixo o meu capital investido ali, espero o momento que for que acontecer que tenha fluxo por N ou X fatores, isso vai acontecer. Então, por isso que é importante você não você tá bem diversificado, né? Você, por exemplo, porque muito se fala também, né, do extremo de eu gosto de ações, eu gosto de bolsa, renda variável, vou colocar 100% em bolsa. O que vai acontecer geralmente com o capital dessas pessoas, né? A não ser que seja alguém que tenha um capital muito grande e tenha muita credibilidade naquilo que está fazendo e o cara realmente não vai se sentir tão lesado. A gente tem algumas pessoas aí muito conhecidas, né, que fazem um grande volume das suas carteiras em renda variável, como a Luiz Barsi ou o Fábio Holder, né? Conhecidos aí na internet, né, que são investidores há muitos anos e tal. Mas por que isso pode ser um problema, de certa forma, para pessoas mais leigas, digamos assim, ou o cidadão médio, digamos assim? Porque o que acontece? O cara vai ter uma grande quantidade do seu capital investido em renda variável, né? Isso vai ficar balançando. E a gente não está falando de balançar assim, um mês vai balançar um pouquinho, não. A gente está falando de anos. Então pode ser que você se sinta numa posição desconfortável 1 ano, 2 anos, né? Então imagina você que posiciona no final de 2019. Você ficou aí 1 ano, 2 anos, né? Você está ainda esperando uma movimentação interessante em relação ao seu capital investido daquela época. Então imagina você ficar esse tempo todo, né? Porque cada vez que passa mais tempo, você começa a repensar o que você fez, certo? Então por isso que é importante você estar diversificado de uma maneira que isso esteja confortável para você, né? Você definir qual é a porcentagem de renda fixa que vai lhe ser interessante, definir qual é a porcentagem de renda variável que você vai ter na sua carteira, a porcentagem de FIIs, de ações, porque isso vai lhe trazer uma segurança para continuar posicionado, né? Porque voltando ao ponto da explicação, né? Estar posicionado sempre é mais importante do que você tentar acertar o time, né? Se você gosta de ações, se você acredita, né, que é um investimento interessante nessas empresas de capital aberto, você não deve ficar pensando, agora eu vou colocar meu dinheiro em ações. Não, agora eu não vou colocar meu dinheiro em ações, vou tirar tudo e vou jogar na renda fixa. Porque você vai ficar balançando de um lado para o outro e você vai acabar perdendo as movimentações mais interessantes. Por quê? Porque você não tem como saber quando que vai acontecer. Você sabe que aquelas empresas ali são boas empresas, né? E que vão se valorizar ao longo do tempo, mas você não sabe o dia, a hora e o ano que isso vai acontecer. Porque é uma série de fatores externos aos quais você não tem como controlar. E você não tem, muitas vezes, como acertar. Porque dizer para você qual é o preço do dólar, qual é a taxa de juros que vai acontecer, é uma coisa extremamente complexa. Você vê gestores com patrimônios gigantescos que atuam em moedas, que atuam em mercado de câmbio, os caras se desdobram para tentar, em algum momento, fazer uma assertividade nesse sentido, e é extremamente complexo e difícil, né? Então você não tem como imaginar que você vai ter uma capacidade, aí assistindo um jornal, por exemplo, de dizer qual vai ser a taxa de juros do Brasil no final do ano. Entende? Porque é algo extremamente complexo, certo? Então é muito mais fácil você olhar para uma empresa e você dizer, não, essa empresa aqui é interessante, né? Eu vou manter ela na minha carteira, vou manter várias empresas aqui na minha carteira, um conjunto de ações, e vou estar sempre posicionado nessas empresas, né? E é isso que é o meu ponto que eu gostaria de dizer que é uma lição do ano passado, né? Que é importante estar sempre posicionado. A gente começou o ano aí pensando, putz, o que vai acontecer agora? A gente começou o ano pensando, putz, o que vai acontecer agora? 2020, 21, 22 foram anos difíceis,
pandemia, início do pós-pandemia, juros muito altos, isso estava amassando as empresas, estava dificultando o crédito pessoal, então a pessoa física estava sentindo, a pessoa jurídica estava sentindo, e o que vai acontecer é um cenário de incerteza. Mas veja, começou a acontecer vários fatores que começaram a trazer mais benefícios e isso começou a dar uma certa desafogada. Claro que não é todo mundo que vai sentir isso, né? A economia, o país é gigantesco, né? Para algumas pessoas, por exemplo, deve ter sido um ano muito ruim, para algum setor específico, com certeza houve dificuldades nesse ano, mas a questão é que a gente, quando investe em ações, né, a gente analisa o cenário macro na conjectura da sua carteira como um todo, né? Você tem ali vários setores na sua carteira, você vai ter o setor bancário, o setor elétrico, setor industrial, você vai ter várias opções ali. E aí, na conjectura global, houve sim um ganho de capital interessante no ano passado, né? Em relação ao início do ano, né? Então, esse ponto que eu gostaria de trazer para vocês da importância de estar sempre posicionado sem tentar acertar o time. Porque acertar o time é algo extremamente difícil e a maioria dos profissionais tem dificuldade para fazer isso, então imagina você tentar fazer isso de maneira que não é a sua área de atuação, por exemplo, né? Então, realmente, eu colocar a mãozinha na cabeça, aceitar que realmente é algo que está além de nós, né? E que nós fazemos um trabalho mais de formiguinha e no sentido contrário, que de fato isso vai ter uma efetividade maior ao passar dos anos, certo? Então, outra coisa interessante, né? Eu falei sobre as ações, gostaria de falar também sobre os fundos imobiliários, que tiveram um ganho de capital interessante também, porque o que aconteceu? O mercado de fundos imobiliários foi bem amassado nos anos anteriores, né? Porque é um mercado um pouco menor do que o de ações, né? Tem menos liquidez e muita gente estava muito desacreditada em alguns setores específicos, como o setor de shoppings, o setor de hotelaria. Então, esses fundos eles foram muito amassados, os fundos imobiliários desse setor. E houve uma recuperação muito interessante dos shoppings, né? Quando a pandemia aconteceu, muitos pensavam, putz, muita gente criou até raciocínios bem pesados em relação a esse setor, dizendo assim, putz, as compras presenciais vão cair muito, as pessoas vão começar a comprar só online, ninguém vai mais querer ir para o shopping. Mas, olha, um fator interessante, né, que eu estava vendo um gestor comentar é que o shopping no Brasil, né, ele é muito mais do que você ir lá fazer uma compra. Ele é um evento, né? O cara vai lá no cinema, o cara vai lá na praça de alimentação, o cara vai lá dar um passeio. Então, assim, muitas vezes não é só você ir lá e comprar exatamente o que você quer, ir lá e comprar, né? Então, tem toda uma cultura em relação àquele ambiente, né? E a partir do momento que a pandemia começou a, de certa forma, ser superada, no sentido de as pessoas começarem a ter mais uma convivência social e ter mais pessoas em locais restritos, né? Começou a voltar o volume dos shoppings, né? E esses fundos eles começaram a ter um desempenho bacana. Por quê? Porque começou a voltar a alocação nesses ambientes, então começou a voltar o dividendo, e aí voltando o dividend yield começou a subir, e aí a cota foi ajustando, novamente tendo uma valorização, né? Então é preciso ter sempre uma perspectiva um pouco mais tranquila, não achar que naquela época, né, os shoppings iriam acabar de fato ou iria acontecer uma coisa muito ruim. É importante também analisar e esperar, né? Ter paciência para ver isso acontecendo. Porque, como eu disse, é uma coisa ao longo de anos, né? Você não está posicionando em ações, fundos imobiliários ou até mesmo nos seus papéis de renda fixa para algo mais curto, né? Você precisa ter um pouco de calma. Então, vai analisando ao longo dos anos o que está acontecendo, o que está se passando, né? E espera primeiro acontecer também, porque o que acontece? Muita gente tenta prever a situação, por exemplo. Daqui a 2 anos essa empresa X vai estar 5 vezes o tamanho de agora, então vou enfiar a mão aqui e vou comprar ação pra caramba dessa empresa. Mas veja, tenha calma. Ela está prometendo que vai crescer 5x, espera ela crescer 2x, então espera ela mostrar que tem esse potencial de crescimento. Rodolfo, mas aí eu vou pagar 2 vezes o que está o preço hoje. Beleza, mas você vai ter 4 vezes menos risco. Você vai esperar um pouco, você vai perder um pouco aquela valorização forte do começo, mas você ainda vai pegar uma valorização muito forte no final. A ação, pessoal, não sobe, ela sobe em décadas, sobe em 5 anos, em 3 anos, dá uma valorização grande de empresas que realmente demonstram, né, esse tipo de crescimento avantajado. Mas essas empresas que demonstram crescimento avantajado, ela tem um risco muito grande embutido, né? O que existe também é muita engenharia de obra pronta. É fácil eu falar hoje, investimento em PetroRio, que nem é mais PetroRio, né? Chama Prio. É uma empresa do ramo de petróleo, né? A empresa investir na Prio foi um investimento muito bacana, multiplicou por não sei quantos. Mas por que ela estava naquele valor tão baixo antigamente, né? Porque existia um risco embutido de operação, né? Então a empresa falou, olha, eu vou produzir
X vezes mais. Mas, pô, você simplesmente vai chegar e vai falar, ah, beleza, eu confio tudo e vamos encher a mão aqui e comprar. Não, tem que ter calma, né? A empresa foi integrando, entregando ao longo do tempo, né? Aumentando a sua produção e você fez, putz, ó, interessante, ela tá provando que ela tá fazendo o que ela disse, né? Possa ser que daqui para frente ela quebre essa expectativa de continuar esse crescimento? Pode, mas ela já entregou um crescimento antes. Ela já mostrou que tem essa capacidade de ser eficiente, entendeu? Então, eu acho que é sempre importante, tanto para ações quanto para fundos imobiliários, né? Porque o que acontece? Nos fundos imobiliários, a gente consegue avaliar a gestão do gestor, né? A gente tem aqueles relatórios mensais, porque o que acontece muitas vezes também? Você vê o fundo fazendo muitas emissões, né? Ele está lá emitindo, aí você pensa, putz, mas por que ele está fazendo essas emissões todas? Às vezes você olha um detalhe ali que, putz, ele está emitindo mais do que está tendo retorno ali de caixa naquele período. Putz, será que isso é interessante? Será que isso é uma atitude que aquele gestor deveria tomar, né? Porque também não vale só você pensar assim, ah, esse fundo tem imóveis bem localizados, então significa que aqueles imóveis ali estão super bem, super protegidos. Não. Avaliar também um pouco a história da gestora, né? Porque. E outra coisa também que eu acho interessante, né? Comentando sobre esse ponto, né, de fundos imobiliários, é o seguinte. A gente fala muito de avaliar a gestão no fundo de papel, né, no sentido de olhar a localização dos imóveis, ou de papel não, de tijolo, olhar a localização dos imóveis, né, porque relembrando, existem os fundos imobiliários de tijolo, né, e de papel. De tijolo é aqueles que têm imóveis físicos, né, eles compram os imóveis, alugam e tem esse retorno, e tem os investimentos de fundos imobiliários de papel, né. Tem os híbridos também, né, que tem um pouco de tijolo de papel, e os fundos de fundos, né, que investem em outros fundos, mas a princípio são esses mais, os que tem mais em comum, né, são esses dois, que é o fundo de tijolo e de papel. O de papel ele compra dívidas, né, compra título de dívida imobiliária, certo? CRIs, nesse contexto aí. Então o que acontece? A gente fala muito de avaliar os fundos de tijolo, né? Ah, olha o imóvel, tá bem localizado o imóvel? O galpão logístico lá, aqueles de logística, o galpão logístico é um local relativamente perto da cidade, que significa que o cara vai passar lá, precisa lá deixar o material para depois ir para a cidade e tá perto, né? Então, aquele galpão nunca vai ficar vazio, né? Todas as empresas vão querer locar. Tudo bem, isso é fato, né? É preciso analisar. Mas também tem que tomar muito cuidado com os fundos de papéis, tá, pessoal? Por quê? Porque analisar risco de crédito é difícil, é muito difícil. Então imagina você comprar um fundo de papel e se eu perguntar para você, você sabe dizer qual é o risco de crédito de cada título comprado naquele fundo? É muito difícil, é impossível, né? Porque a gente geralmente delega esse papel para o gestor. Então, se a gente delega esse papel para o gestor no fundo de papel, a gente precisa ter uma confiança grande naquele gestor, né? E a gente viu o que aconteceu com vários fundos de papel, né? Como a gente pode ver com o HCTR11, né, que aconteceu todo aquele problema. E porque você imagina, você compra um fundo de papel para ter um ganho, um spread pequeno em relação à renda fixa, né, de certa forma, não vai ganhar tanto, né, o fundo de papel em relação ao ganho na renda fixa, mas pô, aquele vai ser muito bacana, porque vai cair líquido, né, na configuração tributária do fundo imobiliário, enfim, vai ser bacana você comprar ali fundo de papel, beleza. Mas, putz, imagina você tomar aquela desvalorização que teve do HCTR. Putz, tudo aquilo que você construiu de retorno já não valeu a pena por nada, né? De certa forma. Então, é preciso tomar muito cuidado. O fundo de papel tem que ter muita confiança no gestor, porque dificilmente você vai ter a capacidade de fazer uma análise de crédito ali, certo? De todos aqueles papéis, toda aquela conjectura. Tudo bem, você abre lá a carteira de dívidas que ele tem comprado, beleza, tá cheio de dívida, então tá diversificado, mas calma. É preciso olhar o histórico do gestor, olhar bastante coisa, porque possa ser que você caia ali numa cilada com o que aconteceu com relação ao HCTR, certo? Então, fundo de papel realmente para mim é só confiança no gestor, conhecer todo o histórico da gestora para ter realmente algo ali que você delegue, né? Você literalmente terceiriza, porque fazer o risco de crédito análise até é extremamente complexo e difícil e você não vai saber e até ter tempo para estar olhando tudo isso com calma. Tá certo, pessoal? Então, realmente 2023 foi melhor do que 2022 e 2021 e a gente espera que 2024 seja um ano interessante, né? Qual é a conjectura para esse ano, né? Bem, a gente está continuando, a gente teve a última reunião do Copom em dezembro, né? Então a gente espera que continue essa queda de juros, né? Eu acredito que esses juros não vai ficar muito longe dos 2 dígitos, certo? Ele vai cair um pouco abaixo dos 2 dígitos, mas não vai, por exemplo, ir para 6 ou 7. Eu acredito que ele fique na casa dos 8 e 9, né? Mas claro, né? Como eu disse, acertar juros é extremamente difícil, então possa ser que logicamente não aconteça isso. Possa ser que não aconteça isso, mas é o que eu imagino, né? Na conjectura que a gente vem acontecendo, né? O que, o que pode acontecer assim de desastre, né? Assim, vai ter crise de novo.
vocês estão acompanhando, todo mundo está sabendo, está tendo guerra no Oriente Médio, está tendo conflitos ali na região da Ucrânia, né, que se mantém. Então, se realmente esses conflitos se escalarem, né, para um conflito mundial, né, que Deus o livre, espero que nunca aconteça, mas se acontecer, né, com certeza aí todos os países que vão estar envolvidos no conflito, né, vão estar focados aí unicamente em resolver essa situação e a economia e situações que vão precificar os nossos ativos, né, vão ficar de segundo plano. Então a gente realmente vai ter um cenário bem pessimista nesse sentido, tá? Mas se isso não acontecer, né, eu acredito que os Estados Unidos se mantenha nessa perspectiva de meio chove não molha, né? Fica ali esperando um momento interessante para dar uma queda nos juros e dar uma desafogada na economia americana nesse sentido específico, né? Porque esse sentido específico da taxa de juros americana e dessa fuga de capital para lá, para esses títulos de renda fixa lá, impactam na gente, né? Não quer dizer que a economia de lá vai estar ruim no contexto geral, né? Mas que essas precificações, né, dos títulos dele de renda fixa principalmente acabam afetando a gente. Então acredito que eles vão se manter nessa situação e vai acontecer a queda de juros lá, porque, lembrando, né, eles não estão acostumados a ter um juros tão alto, né? Então, para eles, uma taxa de 5, de 6 já é algo muito expressivo e diferente da gente, né? Então, isso vai impactar muito a dívida deles, né? Então, eu acredito que vai acontecer, né, essa queda de juros americana e vai conseguir dar uma desafogada. Então, se acontecer essa conjectura positiva, né, interessante, queda de juros americanas, queda de juros americana, a gente continua nossa queda de juros aqui, né? Putz, isso aí já é um cenário super interessante, né? Possa ser que realmente aconteça uma precificação super interessante, né? E outra conjectura interessante de se analisar o nosso país, né, é visto como um país subdesenvolvido. Então, o capital que vem para aqui geralmente é capital de risco, né? O cara fala, vou arriscar lá naquele país que ainda está se desenvolvendo e tal, beleza. Então, os outros países, né, que estão se desenvolvendo, né? A gente pode citar aí. Tudo bem que a China já tem um crescimento forte bastante, né? Mas ainda continua nessa conjectura de país que está crescendo também, né? Então, a gente tem China, a gente tem Índia, a gente tem países ali da região asiática, né? Então, todos esses países estão em situações também desafiadoras, né? Assim como o Brasil. Então, às vezes a gente olha para o Brasil e fala, putz, o Brasil fica nesse chove no molho de certa forma também, né? A gente não vê tanta melhora no Brasil, mas o Brasil também, comparado aos outros países desenvolvidos, é um país que tem sim os seus benefícios, né? Então, pode sim trazer esse capital estrangeiro, não só dos Estados Unidos, mas de todo mundo, para vir investir nos ativos aqui no Brasil, porque a gente tem um mercado de capitais relativamente grande, né, em relação a outros países. Então, a gente pode sim ter muitos investimentos aqui, né? Investimentos que, por exemplo, iriam para a Índia, o cara olha para a Índia e fala, putz, eu acho que a Índia aqui não vai crescer tanto, ou ainda está num período, está passando por um período talvez mais difícil, os caras têm alguns problemas específicos, eu prefiro jogar meu dinheiro no Brasil, né? Isso pode acontecer, né? Então, é uma conjectura também favorável para o Brasil nesse sentido. O Brasil é um país subdesenvolvido que está com uma certa perspectiva, né, no exterior. A gente viu a, a presidente do... Eu não sei se é presidente ou é diretora do Santander Global, né, falando bem do Brasil, falando, putz, o Brasil é um país subdesenvolvido que é interessante para a alocação de capital, né? Ela puxando a bola do Brasil nesse sentido. Então imagina, você tem uma figura dessa falando bem do Brasil, dá para ver que a perspectiva global em relação ao Brasil é algo positivo nesse momento, né? Então isso acaba trazendo capital também, né? Pode ser que a gente daqui olhe e fale, putz, precisa conversa fiada, isso não sei o quê, mas essa perspectiva global importa bastante, né? Porque é o capital estrangeiro que vai vir para o nosso país, né? Nesse sentido. Então, possa ser que o Brasil tenha um grande polo de investimentos nesse ano e nos anos consecutivos, né? Isso já é uma visão positivista, né? Digamos assim. Então, veja, apesar do Brasil sempre estar um pouco confuso no sentido de vamos colocar essa lei aqui ou essa lei outra, vamos fazer isso aqui ou isso aqui, a gente não tem às vezes um direcionamento estratégico que a gente olha e pensa, o Brasil vai fazer isso, isso e isso, né? 4 anos a gente vê às vezes mudanças, né, de 8 em 8 anos, enfim. A nossa perspectiva política, né, que toma as decisões, às vezes ela é um pouco confusa, né? A gente não sei dizer o que é que vai acontecer. Quais decisões que os governos vão tomar, governo A, governo B, enfim, o que é que eles vão fazer. Mas a gente entende que o Brasil, né, ele vai muito além, eu entendo, né, que o Brasil ele vai muito além também dos governantes, né? O Brasil, ele é um país que tem muitas reservas naturais, ele é um país que tem um povo que trabalha, um povo que luta também. Então, assim, é um país interessante, não? Eu acredito que o nosso país vai crescer nos próximos anos, né? Então, por mais que a gente fique preocupado ou incerto,
é preciso também entender as partes positivas que nós temos, né? É, nós exportamos muito, né? Minério, nosso setor agrícola também exporta bastante. Então, assim, nós temos as nossas valências, né? Como país, né? E nós podemos também minimizar as nossas dificuldades, né? O nosso setor industrial pode crescer bastante também. Então, assim, não dá pra você simplesmente também jogar o Brasil. Ah, o Brasil é um país péssimo, não sei o que, não sei o que. Vou só colocar o meu capital no estrangeiro. Também não penso que seja dessa forma, certo? Claro que é interessante você ter um capital estrangeiro, né? Mas também não dá pra... também tem a visão extremamente pessimista do Brasil, que também não é assim que as coisas funcionam, certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, certo? Perspectiva para 2024 toda essa conjectura global e local, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, claro, não dá para fazer engenharia de obra pronta, mas, como eu disse a vocês, a importância é estar sempre posicionado. Então, não deixar de comprar as ações ou fundos imobiliários ou renda fixa que você quer porque você acredita que vai acontecer X, Y, Z, porque também não dá para saber, certo? Então, define o que você quer, faz o que você quer e continua fazendo igual o ano passado, igual 2022, igual 2021 e vai continuar fazendo a mesma coisa em 2024, certo? Não fica também se influenciando tanto pela notícia pessimista ou otimista, porque senão você vai acabar tomando a decisão quando já aconteceu um fato e aí você acaba perdendo toda a expectativa de ganho que você tem, fica trocando, jogando de um lado para o outro, jogando de um lado para o outro e isso acaba no final das contas nem trazendo o retorno que você queria, certo? Então, torcer para que 2024 seja um ano bom, né? A gente tem que sempre torcer pelo lado positivo, né? Torcer pelo nosso país, pelo mundo no geral, né? Que esses conflitos se resolvam, que o Brasil possa crescer, né? A economia do Brasil possa gerar muito emprego, gerar muita renda e fazer com que o nosso país possa realmente se desenvolver, né? A infraestrutura do nosso país também que precisa bastante, né? Questão de locomoção e tal, enfim, que ainda tem muita coisa para resolver nesse sentido, né? Então, é uma coisa bem interessante aí para a gente se pensar, né? Que 2024 possa ser um ano que possa trazer aí, deixar a pandemia e a crise para trás e ver o que nós vamos fazer daqui para frente, certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês no início desse ano. Dizer que eu vou trazer aqui convidados interessantes também para a gente bater um bate-papo esse ano e desejar para vocês um feliz ano novo e tudo de bom na vida para vocês. Certo, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer a vocês por estar escutando aqui, né? Mais um episódio do Ancora Invest. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, interagir nos nossos canais e nas nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais.